A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Você está vivo? Glória! Aleluia! Estamos vivos, né? Você pode se assentar. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler um pouquinho. Queria agradecer o convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Uma responsabilidade muito grande e um privilégio poder estar aqui. Domingo, nossa pastora Vera estava aqui falando sobre discernimento. Quem esteve aqui pôde observar ela batendo muito nessa palavra sobre discernimento. Eu creio que é o que tem faltado muito nos dias de hoje no nosso meio. Discernimento. É saber quando é algo de Deus, é Deus que está falando ou é o homem que está falando. A gente conseguir discernir isso, a gente já ganhou aí quase 80% da nossa caminhada para o céu. Quando a gente consegue perceber quando é Deus que está no negócio ou quando não é Deus que está no negócio. E isso vem através da palavra, através dos profetas que tem aqui nesse lugar. Eu pude perceber aqui alguns testemunhos que falam da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns testemunhos que quantos milagres o Senhor tem feito por nós, né? E eu costumo dizer que a diferença de quem serve ao Senhor de verdade é quando a notícia ruim chega. É quando a palavra negativa, às vezes, é lançada sobre as nossas vidas. Aí a gente vai ver quem serve a Deus de verdade, quem discerne o que é de Deus e o que não é. Aí a gente vai ver se nós somos crente mesmo ou se ainda há um pouquinho do velho homem ainda dentro de nós. Então, vendo os irmãos aqui falando da grandeza do Senhor, quantos livramentos, testemunho, é muita bênção. Mas a gente precisa saber algumas coisas. 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 1, um pouquinho extenso aqui até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler por aqui porque minha Bíblia ela tem uma tradução um pouquinho diferente, né, Joyce? E aí algumas palavras elas são bem diferentes. Então vou ler por aqui. Sucedeu que estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos, de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Isso aqui é uma conversa de Davi com o profeta Natã, que além de profeta, ele era muito seu amigo. E eu queria que você guardasse isso, que o profeta Natã era muito amigo do rei Davi. Davi vai dizer para Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, em algumas versões, tendas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é... Olha, o profeta está dizendo para o rei: vai e faze tudo que está no teu coração, porque Deus é... Um pouco antes, nós vimos que Deus, ele livrou o rei Davi de alguns inimigos? Não. Ele livrou ele de todos os inimigos. Vai guardando aí. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. Ela veio a Davi? Ela veio a Natã dizendo: vai e diz a seu servo Davi, a meu servo Davi, Senhor dizendo: assim diz o Senhor,
edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo. E em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, algumas tribos de Israel? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como o nome de grandes que há na terra. E preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vereis dormir com teus pais. Então farei levantar, depois de ti, dentre da tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Até aqui. Ou seja, o profeta disse uma coisa. E o que o profeta disse é o que estava no coração de Deus? Não. Estava no coração do profeta. Olha que interessante. Natã era um homem de Deus. Se você for ler mais lá na frente, ele vai repreender Davi por causa de Batseba. Ele era um homem de Deus, só que ele era amigo de Davi. Ele estava vendo, Juliana, o que Deus estava fazendo para o rei Davi. Ele estava contemplando que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus estava dando a ele livramento, vencendo todas as guerras por ele, derrotando todos os seus inimigos por ele. Natã foi envolvido pelos seus olhos, porque Davi era um homem de Deus e amigo dele. E Natã disse ao rei Davi: certamente Deus fará tudo aquilo que está no teu coração. Na mesma noite, Deus vem a ele e diz: você não. O que Deus nos traz hoje, a reflexão é: o que nós estamos falando para aqueles a quem amamos? Será que nós estamos falando o que Deus realmente quer? Ou por aquele que é nosso amigo, a gente ouve o que Deus fala, mas a gente não o repreende porque ele está ao nosso lado? Porque Davi aqui nesse momento não tinha feito nada de errado, irmão. Davi estava fazendo tudo conforme Deus tinha determinado. Tanto é que Deus vai com ele nas batalhas. E você não vai encontrar na Bíblia outro rei que Deus fala que todos os seus inimigos foram vencidos. Você não vai encontrar. Você vai encontrar um rei que fala: ele venceu aquela batalha, perdeu aquela outra, mas todos os inimigos você não vai encontrar. E Natã, ele foi envolvido pelos seus olhos, pela sua amizade e pelo que Deus estava fazendo por alguém. Abençoar alguém, irmãos, não quer dizer que aquela pessoa está livre para fazer algo, principalmente sobre o altar. Principalmente o que Deus quer. E aí, a gente vai voltar no que a pastora estava falando aqui no domingo. A palavra é discernimento.
discernimento. Hoje eu tenho poucos amigos. Já tive muitos. Hoje eu tenho poucos. Por quê? Porque as pessoas não gostam de andar com quem fala a verdade. Não é que quem é que sempre correto. Nem sempre eu vou acertar. Mas fala a verdade. E não importa de qual casa que seja. Se for da minha casa e estiver errado, está errado. Mas se for meu amigo também e estiver andando comigo fazendo coisa errada, vai estar errado também. O Lourenço estava no meio de uma galerinha lá embaixo. Eu estou olhando lá de cima, estou vendo. E eles estavam brincando lá na porta da irmã lá e tal, e um bateu, correu. Aí a moça saiu, reclamou. Vocês estão sempre aqui? Aí ele falou, eu não. Eu não bati no portão. Eu falei, mas você estava junto. Aí ele olhou para cima e viu que eu estava olhando. A vizinha lá do lado da outra janela, que eu nem estava para ver, ela falou assim, isso mesmo, é verdade. Falei, você não bateu no portão, mas você estava junto também. Então você faz parte de quem está aí. Por quê? Irmão, falar a verdade vai trazer para nós consequências. Aleluia. Por isso que eu falei que hoje eu não tenho tanto amigo. Porque eles não querem ouvir a verdade. Principalmente quem se afastou do caminho. Principalmente com quem não está mais na comunhão com a gente. Vai ser difícil. Ouvir uma palavra dura vai ser difícil. Davi, ele tinha isso no seu coração. Ele era uma pessoa justa. Porque quando Natã o repreende ele lá na frente, quando ele cai com Batseba, ele era rei. Ele poderia ter matado o profeta. Porque a Bíblia vai dizer, se você for pesquisar, a Bíblia vai dizer, presbítero Jackson, que só estavam os dois. E Davi era rei. Davi podia cortar a cabeça de Natã, chamar os guardas, mas Davi sabia quem tinha falado com Natã através dele. E Davi, ele entende que ele estava errado. Aqui também Davi entendeu. Por quê? Se fosse eu, irmão, eu sou um homem de Deus, estou fazendo o que Deus quer, Deus é comigo, Deus me deu vitória, Deus foi comigo na batalha. Eu falo que vou fazer algo e Deus fala, não, você não. Aí eu falo, não, peraí, pô. Eu venho na igreja, eu adoro, eu louvo, eu canto, eu prego, e agora quando eu vou fazer, Deus fala que não vou ouvir mais. Não é assim que a gente se comporta? Mas Davi não. Davi, ele entendeu qual foi o motivo que levou ele a não poder construir aquilo que era para o Senhor. E o desejo, Juliana, não saiu do profeta Natã, saiu do coração de Davi. E quando Deus nos repreende em algo que a gente quer, a gente começa a não fazer o que Deus mandou a gente fazer. Eu anotei algumas coisas aqui. O rei controla o seu reino. Davi, ele tinha um controle total do seu reino. Você tem um controle, quem é casado tem que ter o controle da sua casa, da sua vida. Você precisa estar atento ao que Deus tem falado contigo todos os dias aqui através da palavra. Mas a gente não quer ter o controle da nossa casa, só quando aquilo nos atinge. Como o presbítero Jaca falou aqui, você precisa saber o que está acontecendo. E eu gosto sempre de dar exemplos da minha casa, porque eu tenho que controlar a minha casa. E às vezes a gente não controla. Os nossos filhos, a gente deixa. Vai deixando, irmão. Só que o casamento, a gente vai deixando. Vocês são recém-casados. Está vivendo tempo... E vai viver tempo muito bom. Casamento é bom demais. Só que a gente sabe que a gente que é casado, a gente precisa cuidar desse casamento.
Porque se você não cuidar desse casamento, irmão, quando você chegar lá na frente, a pessoa, você às vezes está até casado, a pessoa fala assim, está casado? Estou. A pessoa está com quantos anos de casado? 20. Ah, eu tenho 20 anos de casado, irmão. Você percebe a insatisfação de estar casado. O prazer ficou lá atrás. Por quê? Muitos motivos, irmão. A gente deixa de fazer coisas que a gente deveria fazer. Ou alguém deixou de fazer coisa que deveria fazer. Por isso que a gente sempre precisa estar atento àquilo que é. O rei, ele controlava o seu reinado, ele sabia. Ele sabia quando ele podia ir, quando ele não podia ir. Ele orava ao Senhor dizendo, Senhor, posso ir contra meus inimigos? O Senhor pode, vai por trás, não vai pela frente, porque se você for pela frente, eles vão estar preparados. Então havia toda uma tática ali. E a gente precisa cuidar da nossa casa. Essa semana a Lorena chegou em casa com um baralho. Falei, que é isso, irmão? Aí não, um amiguinho me deu lá na escola. Um baralho. Aí a mãe dele já... A mãe, né, meu irmão? Parece até uma leoa, né? Aí eu... Tem que procurar saber. Tem que saber se ele está jogando isso lá na escola. Quem deu, por quê. Para você explicar para ele que aquilo ali é uma coisa que não agrada ao Senhor. E eu falei... E quem te deu esse baralho? Foi meu amigo, me deu, lá eles ficam jogando. Eu falei, você está jogando baralho? Você sabe o que essas cartas aqui significam? Aí ele, não, pai, ele me deu, eu jogo outras cartas lá que ele tem de desenho, figurinha. Aí eles me deram esse baralho. Eu falei, tá, sabe o que eu vou fazer com esse baralho? Vem cá que eu vou te mostrar. Amassei o baralho, joguei no lixo. Mas você precisa explicar. Porque como foi falado aqui, irmão, nós estamos sendo bombardeados por muitas coisas. E às vezes você é crente, está na igreja, frequenta tudo que faz parte da igreja, mas você não está em todo lugar, irmão. Você não está em todo lugar. E se você não estiver envolvido com o Espírito do Senhor, irmão, você é envolvido pelas coisas do mundo. Quando a gente é de Cristo, a gente precisa ser diferente. Porque você vai trabalhar, irmão, nem todo mundo é crente. E lá eles falam que trai esposa, eles vivem em prostituição. Mas se você for envolvido por isso, naquele dia, não. No segundo, não. No terceiro, não. Mas no quarto você já começa a ceder, irmão. E você precisa ser de novo, envolvido pelo Espírito de Deus. O Senhor diz que vai dar livramento aos seus inimigos, porque quem guerreia não somos nós. Quem guerreia, irmão, guerras espirituais, como foi falado aqui, não somos nós. Havia homens lá onde eu morava, lá perto do Natal. E a gente quer vencer com o nosso braço. Não dá, irmão. Não dá. Você tentar com o seu braço, sinto lhe dizer, vai dar ruim para você. Então vai pelo Espírito. E aí eu convoquei os irmãos espirituais, né? Convoquei os pastores, expliquei a situação. Ela falou, meu filho, vamos orar, porque eu creio que isso aqui vai mudar rápido. E convocamos outros irmãos lá de outra igreja, e a gente começou a orar, irmão, mudou tudo. E hoje, quando eu tenho as fotos de lá, eu relembro isso. Porque às vezes a gente esquece das vitórias que Deus nos dá. E a gente só vive reclamando. Até o ponto de Deus falar assim, isso aconteceu na tua vida porque você não teve cuidado. Ou não tiveram cuidado com aquilo que Deus deu a você. E isso é difícil a gente reconhecer, irmão. O rei, ele vai estar preocupado com as coisas do reino. O profeta de Deus, nem sempre ele vai falar o que Deus mandou ele falar. Às vezes ele vai ser envolvido por uma situação.
Você quer ver? Me prova isso na Bíblia? Provo. Deus mandou Samuel escolher lá o rei, não foi? Vai lá na casa de Jessé, que o rei está lá. Foi? Foi. Samuel era homem de Deus? Era. Fazia o que Deus mandava? Fazia. Quando ele chegou lá, presbítero Jacques, primeira pessoa que ele viu, ele falou, aí está o rei de Israel. Irmão, ele nem analisou, pensou. Não. Quando ele avistou, ele disse, eis aí o rei de Israel. Aí Deus falou, não. Passa esse. E se passaram todos os filhos de Jessé. Isso nos prova o que, irmão? Que às vezes nem sempre o profeta, ele vai acertar. O que ele precisa é como o Natan, discernir. Opa, peraí. Deus falou, não. Volta lá e conserta. Só que o profeta já liberou a palavra, o Juliano. E aí, para ele consertar o que ele falou de errado, às vezes ele não quer falar. O que ele faz? Ele não fala nada. Fica quieto. E isso traz o quê? Traz problema para quem ouviu e o profeta. O profeta vai morrer, irmão. Não tem jeito. Se ele não se consertar, ele vai morrer. E vai morrer sabendo que Deus mandou ele falar a verdade. E ele não falou. Isso é difícil. Deus, às vezes, ou quase sempre, ele vai dizer não às nossas vontades. Às vezes a gente quer fazer algo que não é do agrado de Deus. Ah, mas isso é bom, mas não é do agrado de Deus. Não está sobre a nossa gestão querer controlar as vontades que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa casa. Às vezes Deus vai falar assim, não tá, isso aí está errado, tira. A gente, mas eu gosto tanto disso. E Deus fala, tira. Aí tu fala, não, para de andar com fulano. Não, é meu amigo, eu conheço ele desde pequeno. E Deus falou, não, anda. Aí Deus fala assim, lança uma palavra sobre a vida dele para ver se ele vai continuar andando contigo. Aí tu fala, não vou lançar, porque eu sei que se eu lançar, ele vai me abandonar. E aí você acaba limitando o que Deus mandou você fazer. E isso é muito difícil. E uma das coisas mais difíceis no nosso meio, irmão, no nosso meio, aqui, é quando a gente é homem e mulher de Deus, profeta de Deus, faz as coisas do Senhor, está tudo certo na nossa vida, pastor Francisco. Mas quando a gente quer fazer algo, Deus fala assim, não é você não, é ele ali. Aí você fala, ele? É, ele. Ele vai fazer no teu lugar. Aí você fala, não, eu não aceito. E aí a gente começa a entrar numa luta com Deus, irmão. Começa a brigar com Deus, começa a fazer birrinha com Deus. Ah, então eu não vou fazer mais. Só que, eu quero te dizer, se você entrar numa briga com Deus, irmão, você vai perder. Só isso. Então a gente precisa entender, discernir o que é algo de Deus, o que Deus mandou falar ou eu estou querendo falar. É algo que Deus mandou fazer ou é algo que eu quero fazer? Discernir isso é difícil. Eu fiz isso um dia. Deus já tinha falado comigo, não faz. Eu falei, mas eu vou fazer. E Deus falou, meu filho, você não vai se dar bem nisso. Mas era algo que eu queria muito. E quando envolve sentimento, irmãos, a gente atropela, a gente atravessa. E Deus fala com a gente, olha, abre os olhos, cuidado. Mas era algo que eu queria. E Deus falou, até aqui eu não vou mais para lá. Até aqui eu já te disse. Agora daqui para lá você vai sozinho. Se você for, você vai sozinho. E eu fui, irmão. Mesmo sabendo
que aquilo ali não era algo que o Senhor tinha preparado para mim. Era algo que eu havia escolhido para mim. A gente precisa bater no peito e falar: não, Senhor, eu sei que eu fiz errado. Porque o nosso problema é quando a gente faz alguma coisa errada, que Deus cobra de nós, a gente fala: não, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Você sabia, você estava vendo, você percebeu. Deus falou contigo, o profeta de Deus te avisou. Mas você quis atravessar a vontade de Deus para a tua vida e agora você muitas vezes fica reclamando do que está acontecendo. Não, o que está acontecendo é fruto das suas escolhas. Deus te ama? Te ama. Só que você vai sofrer o processo. Davi lá na frente, o profeta Natan vai dizer para ele: olha, Davi, havia um homem que tinha muitas ovelhas. Ele mas ele, o outro lá, só tinha uma ovelhinha só, Davi. E ele foi lá e pegou essa ovelhinha única daquele homem. Davi vai dizer, não foi o profeta Natan que disse, é Davi que disse: esse homem aí é digno de morte. Natan olhou dentro dos olhos de Davi e disse: esse homem é tu, Davi. Tu tem coragem, irmão, de virar para alguém que está do teu lado, te beneficiando muitas vezes com dinheiro, te beneficiando muitas vezes com palavras doces, e dizer: não, você está errado. Tem coragem de confrontar? Nós precisamos ter essa coragem, irmão. Porque se nós não tivermos coragem de falar a verdade, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Um dia, eu não sei nem se a pastora vai lembrar disso, mas um dia ela me chamou e me corrigiu. Ela falou: meu filho, você está errado. E eu achava que eu estava certo. E eu fui explicando tudinho para ela, tudinho. Ela falou assim: mas você está errado. E quem me disse isso não foi ninguém que me contou essa história. Porque eu achava que alguém tinha contado a história para ela. E ela falou assim: não, quem me falou isso foi Deus. Quando ela falou isso para mim, irmão, eu falei: e agora? Porque, irmãos, nós sempre vamos querer dar um jeito de fazer a nossa vontade. Quando ela falou isso, ela falou: e agora, irmão? Porque contra o homem, a gente até vai, mas contra Deus, irmão, não vai não. A minha esposa, ela tem uma mania, às vezes eu brigo com ela, mas às vezes a mania dela funciona. O Lourenço faz alguma coisa, ela fala: mas isso aí, você fez isso? Fiz, mãe. Ela: diante de Deus que você fez? Aí ele... Eu falo para ela: não fica colocando Deus, pressionando Deus para as pessoas. Não, pergunta. E ela: não, mas às vezes funciona. E às vezes ela usa isso comigo. Ela: diante de Deus? Irmão, não tem como mais. Você não vai mais. Porque quando ela fala, Deus fala para você: e aí, tu vai atravessar agora essa linha? Quantas vezes a gente atravessa a linha, irmão? Porque a gente quer fazer a nossa vontade, nosso querer. Não é vergonhoso a gente reconhecer que está errado. Voltar atrás e dizer: poxa, eu estava errado. Me desculpa, me perdoa. Às vezes, o seu problema é muito grave, não vai mudar de uma hora para outra, mas Deus vai reconhecer quando você reconhece que você fez errado. Eu fui para uma situação e o rapaz falou para mim assim: ó, fala isso e isso. Aí eu falei: tá bom. Aí eu falei: vou falar. Aí ele: mas fala isso e... Aí tu dá uma acrescentada aqui. Aí eu falei: acrescentar quer dizer mentir. Aí você lembra o quê? Pô, eu sou crente, cara.
Mas se eu não falar isso, presbítero Bruno, eu vou perder uma grande oportunidade que vai me dar muito dinheiro, vai me deixar bem. E aí? Aí o inimigo da nossa vida vai dizer assim, mas isso não tem nada a ver, não, pode falar. Aí o Espírito vai falar assim, mas você vai mentir. Tu é crente. Irmão, nós somos confrontados todos os dias, a todo momento, a toda hora, a todo instante. Aqui dentro, lá fora, no trabalho, na faculdade, aonde você for, na amizade, aonde você estiver, você é confrontado toda hora. E esses aqui também não foram diferentes, irmão. Eles foram confrontados. Uns conseguiram a vitória, outros não. O que Deus nos traz a reflexão hoje é: tem um profeta, um rei, seus descendentes e Deus. O profeta nem sempre vai falar o que Deus mandou. O rei nem sempre vai fazer o que Deus determinou para ele. Os seus descendentes nem sempre vão fazer o que foi ensinado. Mas de uma coisa eu sei: Deus vai fazer sempre o que Ele quer para as nossas vidas. Ele não muda. Ele continua sendo a retidão na nossa vida. Hoje, Deus nos traz aqui, irmãos, quem somos? Quem somos quando ouvimos um profeta dizer, olha, presbítero Jacques, eu tenho uma chave, e essa chave é um carro, uma casa, vai mudar a sua vida. Só que quem somos também quando Deus fala, olha, Deus está mandando te dizer que Ele está te repreendendo por causa de uma atitude ruim que você fez. Quem somos, irmãos? Como agimos? Quando Deus dá a bênção, nós glorificamos ao nome do Senhor. Quando Deus nos repreende, a gente quer sair da igreja. A gente não quer fazer o que Deus mandou fazer. Eu demorei muito a começar a ouvir o que Deus... Eu sempre ouvi o que Deus falou, sempre ouvi. Sempre. Só que eu nunca segui o que Deus falava também, não. Às vezes Deus falava, vai para a direita. Eu vou por aqui, ó, que aqui tem um caminho melhor. Aí Deus falava, tá bom, valeu, vai lá, claro, na frente eu te encontro. Chegava lá na frente, irmão, todo arrebentado, todo quebrado, perdendo coisas, voltando de novo. Só para você entender, já estou finalizando. Em 2007, Juliana, um rapaz falou para a gente assim, para eu e para um outro amigo, que a gente foi fazer um trabalho embarcado na época, numa empresa que era top no trabalho. A gente era jovem e tal. Ele falou, rapaz, eu estou com 2 vagas aqui e eu vou mandar os 2 técnicos que estão aqui embora. Eu queria contratar vocês. E a gente falou assim, não tem como não, porque a gente não vai preencher o requisito aí da empresa. Ele, poxa, aqui o salário é astronômico e tal. Eu, quando eu desci, irmão, eu comecei a questionar a Deus por que aquela vaga não foi minha. Deus falou, por culpa tua. A vaga estava lá. Quem não aproveitou foi quem? Foi você. A gente precisa estar preparado para quando aquilo aparecer, a gente está preparado. Só que o que a gente faz? Coloca a culpa em Deus. Nosso filho é problemático? A culpa é de Deus. Nosso casamento é problemático? A culpa é de Deus. A gente nunca assume nossos erros. E isso é um confronto e é difícil a gente parar para falar, não, a culpa foi minha, até aqui a culpa é minha. Ali para frente, a culpa não é minha, mas até aqui a culpa é minha, a negligência é minha. Isso é difícil.
É difícil no casamento, é difícil na educação dos nossos filhos, é difícil nas conquistas que a gente tem, que a gente perdeu. É difícil nas portas que se fecharam, porque quando a porta abre é Deus, mas quando fecha, não é Deus, não. A gente canta aqui mentira, irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, mentira, não é Deus, não. A gente fala isso aqui, mas é mentira, irmão. A gente não tem coragem de falar assim, a porta fechou, foi Deus que fechou. Não, mentira, a gente quer brigar. Ah, não, foi o cara que não gostava de mim, foi o cara que me perseguia lá. Mas nunca foi você que fazia um mau trabalho também. Às vezes lá na empresa aparece um montão de oportunidade. Aí o cara fala, tu conhece alguém? Eu falo, não. Porque eu sei, irmão, que se eu colocar alguém lá, esse alguém vai me trazer problema. E quando eu coloco alguém, eu falo, ó, estou te colocando, daqui para frente é você que constrói a sua caminhada, irmão. Eu só fui o canal para te abençoar. Por quê, irmão? Senão ele fica carregando o teu nome. E aí, ele traz problema para a tua vida. Eu falo, ó, só estou dando oportunidade, tá? Mas daqui para frente, se ele fizer coisa errada, manda ele embora. Eu canso de falar isso. Se ele faltar, botar atestado, mentir, manda embora. Se não tiver doente, manda embora. Confrontar isso, irmão. Ó, olhar no espelho e dizer, não, eu estou passando por certas situações porque eu errei. Eu estou passando por isso porque eu não cuidei. Às vezes, eu estou na chuva com a minha família para esperar o Uber. Aí eu falo, poxa, eu poderia ter um carro. Aí Deus fala na hora, eu te dei um carro. Você que não cuidou. Aí eu falo, meu Uber já está chegando. Não é assim que a gente faz, irmão? Não tem como dizer, irmão, eu não tenho carro hoje, não foi porque... Não, eu não tenho carro hoje porque eu não cuidei da minha vida financeira. Naquele momento, eu não cuidei. Se eu tivesse cuidado, eu estaria com o carro até hoje. Só que isso é coisa simples, né? Não, irmão. É tudo na nossa vida, a gente tem que refletir se aquilo foi uma perca natural que aconteceu ou se foi negligência da nossa parte. A gente precisa reconhecer que o profeta falou o que Deus mandou falar, mas a gente não cumpriu o que Deus mandou falar. Você está cumprindo o que Deus mandou falar? Está fazendo o que Deus mandou fazer? Porque, irmãos, a gente chegar nessa reflexão é maturidade. Davi, ele reconheceu que ele era um homem de Deus, que ele estava vencendo as guerras, ou seja, ele era o todo-poderoso daquela época ali como homem, como rei, mas Deus falou para ele, você não vai construir o templo. Quem vai construir é seu filho. Davi não brigou com Deus, não questionou a Deus, não ficou de birrinha com Deus. O que Davi fez? Providenciou tudo para que isso acontecesse no filho dele. E Deus ainda falou para ele, ó, se a sua descendência me obedecer, me seguir, não vai faltar ninguém no reinado. A pergunta que Deus traz a nós hoje é, a gente está conseguindo discernir a voz de Deus? A gente está conseguindo ouvir o que Deus realmente tem falado? Ou a gente está fazendo ainda as nossas vontades? Enquanto a gente estiver fazendo nossas vontades, irmão, não vai dar certo. Eu sinto lhe dizer, mas não vai dar certo. Eu tive uma grande oportunidade, irmãos, e eu queria fazer. Só que diferente de anos atrás, sem experiência, hoje eu já tenho experiência, né? Não vou ficar também errando toda hora no mesmo erro. Não dá, irmão. A gente precisa mudar. Aí eu
falei, Deus, tu sabe que eu quero ir, não sabe? Ele falou, eu sei. Eu falei, eu posso ir? É bom para mim? Deus falou, não, não é. Mas eu falei, mas tu sabe que eu quero ir, não sabe? Ele falou, eu sei que tu quer ir. Mas não será bom para você. Será melhor aos seus olhos, mas não vai ser bom para você. Obrigado. Isso acontece, irmão, direto, toda hora, em todo momento. Proposta, toda hora, todo momento. É proposta para atrair a esposa, é proposta para atrair o marido, é proposta para ir para uma empresa que não vai ser benção para tu, é proposta para tu ficar falando besteira para o teu amigo, não falar o que Deus quer. É toda hora. Você tem que se posicionar e saber o que Deus está falando contigo. Amém? E aqui eu finalizo. Um profeta, um rei, seus descendentes e Deus. Profeta, nem sempre ele vai falar o que Deus mandou ele falar. Um rei nem sempre vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Seus descendentes nem sempre vão seguir os ensinamentos que você ensinou dentro da palavra. Mas Deus vai fazer sempre o que ele determinou. E eu agradeço a palavra de Deus.